Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje com um dos vídeos mais pedidos por vocês. Vamos falar sobre medidas de banheiros quadrados logo depois da vinheta. Galera, hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo que vocês pediram demais, que é medidas para banheiros quadrados. Mas vamos direto para o papel que o negócio aqui é objetivo, hein? Bom, eu estou aqui com o banheiro quadrado e aí, assim como outro vídeo de banheiro que está aí no canal, a gente tem os elementos principais, que é porta, janela, vaso, chuveiro e pia. Bom, lá a gente contou bastante sobre quais são as medidas necessárias para esses espaços, né? Tanto para o vaso quanto para o box. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre medidas mínimas e as possíveis adaptações, ok? Então vamos lá, para projetar um banheiro como esse aqui, a gente tem que pensar o seguinte: para a área de vaso, o ideal, né, seria a gente trabalhar com uma área disponível para o vaso. Minha caneta aqui não está funcionando muito legal, mas vamos lá. De 80 centímetros, certo? Caio, meu banheiro talvez não dê. Tudo bem, medida mínima da mínima para ficar apertado 60, tá? Dá para trabalhar com 70, mas se trabalhar entre 60 e 80, ok. Menos que 60, nunca, gente. Não usa menos do que 60, vai ficar muito apertado. 80 é uma medida confortável. Ah, Caio, mas o meu banheiro tem espaço, quero deixar 90, 1 metro. Gente, daí para frente fica a critério de vocês. Aqui a gente está falando do mínimo necessário para que fique bacana, tá? Bom, aí a outra medida importante, e aqui vem a grande dúvida da maioria das pessoas, o box. O box a gente fala também em mínimo 80, mesma coisa do vaso, tá? Eu não faria box com 60, gente. Box com 60 você vai ficar dando cotovelada nas paredes. 70, em casos extremos, é um talvez, tá? Então vamos colocar aí mais ou menos 70, 80, mas lembrando, ideal sempre 80. Caio, quero 90, beleza, gente? Acima de 80 você pode botar 1,20, 1,30, quanto você quiser, mas mínimo 80, legal? Vou até escrever aqui, ó. Mínimo e mínimo. E aí só reforçando para que seja confortável, beleza? Bom, como o layout do banheiro, por conta de ser quadrado, não dá para eu ter os elementos lado a lado, eu preciso dispor eles em L. Então muita gente me perguntou nos comentários do outro vídeo que a gente fez sobre banheiro e eu respondi, gente, posiciona em L. E essa é a disposição em L. Vejam, eu tenho o vaso, o chuveiro e a pia formando um L. Uma coisa que a gente falou no outro vídeo é manter essa guarnição aqui do canto e tentar manter ela com 5 centímetros para não cortar a guarnição, certo? É uma boneca ali para receber a guarnição de pelo menos uns 5 centímetros. Porta de banheiro, Caio. Porta de banheiro mínimo 62 centímetros. Ah, mas o meu banheiro é apertado, eu quero pôr uma porta sanfonada. Gente, eu particularmente não gosto muito da porta sanfonada, tá? Por quê? Primeiro, ela é barulhenta, ela não é muito prática e é uma porta que não traz tanta privacidade. Eu sempre defendo de usar as portas convencionais, de madeira. Ah, Caio, mas se eu colocar a sanfonada eu ganho espaço. Mais ou menos, gente. Sabe por quê? Essa área aqui, ó, é uma área que você vai ter que usar. Sendo a sanfonada ou a de giro, você vai ter que usar. A porta de correr também não ganha tanto espaço assim. O pessoal tem essa falsa impressão de que você ganha espaço. Ganharia espaço se a pia fosse realmente muito apertada aqui na frente a ponto de nem conseguir abrir a porta. Caso contrário, gente, porta de giro é muito mais eficiente, você tranca, é confortável, esteticamente ela é muito melhor, certo? E quando a gente está falando de 62, eu estou falando folha de porta, tá? Por quê? Isso aqui não é o vão, é a folha da porta, é o vão de passagem. E aí mais os batentes, o vão de abertura na alvenaria vai ser um pouco maior. Muito cuidado com isso também para não pôr uma porta muito pequenininha. Bom, e aí voltando aqui, né, ao layout em L, o box, como eu falei, se o mínimo é 80, obviamente por ele ser um box de canto, esse lado aqui também a gente também precisa ter no mínimo 80, certo?
mesma regra, 70 como mínimo, ou seja, 70 por 70 seria o box apertadinho para você que não tem espaço. Mas o ideal, mínimo 80. Aqui de novo, eu quero 80 por 1,20, quero 80 por 1. Gente, vai depender. A gente vai falar um pouquinho sobre essas variações daqui a pouco. E aí na sequência do box, eu preciso de uma pia. Na verdade aqui, se a gente for por mínimo, eu até diria que dava para ter uma pia de 60, tá? Mas eu recomendaria 80 centímetros também. Ou seja, em resumo, um banheiro quadrado, para que fique bacana, ele precisa ter 1,60 por 1,60. Desse lado aqui também. Recebi muitos comentários dizendo, Caio, meu banheiro tem 1,40 por 1,20. Gente, aí é a hora que entram as adaptações que eu falei para vocês. Por exemplo, lembra que aqui eu falei que a gente pode fazer alguns ajustes nessas medidas. Então vamos supor que eu pegue um box de 70 e um espaço de vaso de 60. Eu tenho 1,30. Então eu não vou ter os 1,60 porque talvez o meu banheiro já exista, mas eu adapto para que ele funcione, né? Vai ficar mais apertado? Vai. Estou fazendo um banheiro novo, mínimo 1,60 por 1,60. Você quer ter um banheiro bacana, quer ter um banheiro confortável, mínimo 1,60 por 1,60. Dá para variar outros elementos, dá, como eu falei, a pia 60 de repente já é uma pia pequena, mas é uma pia suficiente. Com um box de 80, ao invés de 1,60, 1,40, então 1,60 por 1,40, 1,40 por 1,40, já são medidas que funcionam, mas o ideal é a gente trabalhar com 1,60 por 1,60. Vamos só falar alguns detalhes também, algumas perguntas que surgiram bastante. Caio, qual que é a distância que precisa ter entre o vaso e o box? Gente, qual que é a regra que eu uso, tá? Eu vou até mudar a cor aqui para ficar melhor. A gente trabalha com alguns elementos aqui na área do projeto e trabalha sempre com eixo, tá? Então, o eixo dos elementos é quem manda. Não é o caso da pia, principalmente se for de pedra. Se for de louça, também é eixo. Normalmente, por conta dos 80 centímetros, a gente trabalha um eixo de vaso em distância das paredes de 40, tá? Obviamente, o ponto de água ele vai ficar um pouquinho para o lado assim do eixo. Então, normalmente eu defino o eixo e do eixo eu puxo 10, 15 centímetros para o lado para posicionar o ponto de água, certo? Que alimenta o vaso. A mesma coisa chuveiro. Chuveiro eu também vou trabalhar eixo. Se eu estou trabalhando um box de 80, automaticamente o eixo do meu chuveiro é 40. Eu vou fazer um box de 70, 35. E, gente, muito cuidado com o detalhe, tá? Todo box precisa de uma espessura para acontecer. Normalmente, a gente considera uma espessura de 5 centímetros, que é o tubo de alumínio que vai em cima do box. Se for um box elegância ou for outro box assim, ele também tem uma ferragem que talvez não dê exatamente 5, mas é um número para título de projeto e alinhamento, funciona bem. Então, pode considerar 5 centímetros. O baguete no chão, caso você queira colocar baguete no seu box, a gente pede entre 5 e 7 centímetros. Não muito mais que isso e nem muito menos para evitar problema na instalação do box. E aí aqui no vaso, né, voltando aqui sobre a questão do eixo. Uma vez definido 40, o vão que sobra entre o vaso e o box, ele varia de acordo com o modelo do vaso, porque a gente tem vasos no mercado mais enxutinhos e tem vasos mais robustos, mas na média, trabalhando com os 80, né, e o vaso no eixo, vai sobrar uns 20 centímetros. Tem gente que vai falar, Caio, tá apertado, não sei o que, não vai caber a lixeira. Não é... Gente, de novo, isso aqui são medidas confortáveis. Se vocês querem luxo, vocês querem espaço, aumentem as medidas. Se você trabalhar com esse mínimo como base e depois ir fazendo os acréscimos nos lugares onde vocês entendam que precise de acréscimo, vocês terão banheiros melhores do que o mínimo, ou seja, mais confortáveis e mais luxuosos. Bom, é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Lembrando que a gente tem um outro vídeo falando sobre altura de janela, altura de pia, altura de registro e vários outros elementos no canal também. Eu vou deixar o card para vocês aqui. Quem quiser assistir esse complemento, clica lá e vai assistir. E se o seu banheiro não é quadrado, é retangular, nós também temos um vídeo falando sobre essas medidas. Clica lá e assiste. Valeu, gente. Até a próxima.